Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Quarta-feira, dia de mais uma live, como vocês sabem, lives diárias, sempre a iniciarem entre as 19 e as 20 horas e com temas relevantes para o bem-estar e a criação e manutenção dos nossos passarinhos, sejam eles canários, exóticos, psitacídeos, fauna, etc. Ok? Vamos aguardar aqui um bocadinho para que os nossos amigos sejam notificados e comecem a aparecer aqui na live. Antes de mais nada, para quem ainda não é subscrito no canal, subscrevam o canal. Como sabem, é totalmente gratuito. Basta terem uma conta Gmail, entrarem no YouTube, clicarem, pesquisarem por Canaril Santos Costa, clicarem em subscrever o canal, aproveitem e cliquem também no sininho para receberem uma notificação sempre que for colocado um vídeo novo no canal, sempre que se iniciar uma nova live aqui no canal, para não perderem nada daquilo que é aqui falado no canal, ok? Agora existe aqui uma situação nova aqui no YouTube, sensivelmente há cerca de uma semana, pelo menos foi quando eu me apercebi. Sónia Costa, olá a todos, a Sónia é a primeira, olá, tudo bem? Existe aqui os hypes. Os hypes é tipo como se fosse um like. É algo que eu ainda não sei muito bem o que é, mas eu penso que alavanca os vídeos que são feitos em cada canal do YouTube mais para cima. Portanto, se aparecer-vos aí também um botãozinho a dizer hype, para além de deixarem o vosso like, cliquem também no hype. Penso que é como se fosse mais ou menos um like, só que alavanca o vídeo mais para cima para poder ter mais visualizações, ok? Nuno Duarte, boa tarde amigos. Olá Nuno, como estás? Tudo bem? Rui Rocha, boa tarde a todos os criadores e amigos. Olá amigo Rui, como está? Tudo bem? António Correia, boa tarde amigo Vitória e amigos criadores. Olá amigo António, como está? Tudo bem? Nuno Duarte, mais uma vez a tua senhora está em primeiro. É verdade, hoje apareceu aqui em primeiro. José Pedrulho, olá, boa tarde e mais uma vez obrigado por este trabalho de informação. Olá amigo José, como está? Tudo bem? Obrigado aqui pelo seu comentário. Francisco Bento, boa tarde Vitória e tantos amigos. Olá amigo Francisco, como está? Tudo bem? De Mentirinha, cheguei meu amigo, diretamente do Brasil. Tudo bem galera? Olá amigo, como está? Tudo bem? Hoje vamos aqui falar num tema que ontem, na live de ontem, foi tema livre. Para quem aqui esteve e como sabem, foi tema livre. Mas foi aflorado muito aqui a situação da proteína. Nomeadamente a administração em excesso da proteína nas aves. Ou seja, quais é que poderão ser as causas, quais é que poderão ser os sintomas, se é benéfico ou não administrar proteína em excesso às aves. E então é sobre esta temática que eu gostaria que falássemos aqui um pouco hoje, no decorrer desta live, ok, meus amigos? Portanto, deixem aí nos vossos comentários as vossas considerações relativamente a esta situação. Se tentam controlar minimamente a quantidade de proteína que administra, seja na altura das criações, seja na altura da muda da pena, seja na altura em que nenhuma destas duas situações ocorrem. Se conseguem controlar essa situação, se conseguem perceber se em algum momento estão a administrar proteína em excesso na alimentação administrada com regularidade às vossas aves ou não, quais os sintomas que vos faz perceber que existe na alimentação um excesso de proteína, ok? Portanto, eu penso que é uma situação aqui também de veras importante e que devemos aflorar aqui e tirar aqui algumas dúvidas, algumas questões que existam sobre a mesma. De mentirinha, o tema hoje é dos bons. Aves Silva, olá, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? E pronto, como eu estava a dizer, para quem ainda não for subscrito no canal, subscreva o canal, meus amigos, é totalmente gratuito. Nós ainda temos aqui cerca de 21,2% de pessoas que visualizam com frequência tudo o que é colocado aqui no canal, que ainda não são subscritas. Portanto, ainda temos aqui algumas pessoas que costumam vir com frequência assistir às lives, nomeadamente às lives que é aquilo que tem sido feito com maior regularidade aqui nos últimos tempos aqui no canal e que ainda não subscreveram o canal. Subscrevam, é totalmente gratuito. Para além disso, após subscreverem, podem participar aqui nos comentários também e podem aproveitar os códigos promocionais, ou seja, os descontos em compras nas lojas dos nossos parceiros comerciais. Hoje temos aqui a loja Birdsworld Limitada, uma loja que fisicamente existe aqui na Moita, no Concelho da Moita, aqui na margem do Tejo.
do meu amigo Rui Carvalho, em que poderão efetuar compras lá na loja e terão automaticamente um desconto de 5%. Basta copiarem o link que se encontra, basta copiarem o código promocional que se encontra no segundo link da descrição e apresentar no ato da compra dos produtos, apresentarem ao Rui, e o Rui faz-lhes já um desconto automático de 5% sobre o valor total das compras. Como eu disse, a loja física fica aqui, mas vocês também podem entrar em contacto através do Facebook, solicitar o envio das encomendas. O amigo Rui também costuma deslocar-se 2 vezes por mês ao Algarve para lá deixar material, uma vez que ele é representante de várias marcas aqui em Portugal, é o representante oficial em Portugal de várias marcas, e ele desloca-se 2 vezes por mês ao sul do país, ao Algarve, para lá deixar tanto rações, produtos, suplementos, animais também, porque ele também faz exportação e importação de animais, e poderá marcar com vocês uma rota para vos deixar os produtos que vocês adquiram lá na loja para vos entregar em mão, ok? Portanto, aproveitem. Ilídio Gomes, boa tarde, amigos criadores. Olá, amigo Ilídio, como está? Tudo bem? Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória, amigos criadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? José Pedrulho, vou fazer uma simples pergunta. Nesta altura de criação e muda, dou 2 vezes por semana o ovo cozido. Acha que é demasiado? Não, não. Se for 2 vezes apenas por semana, é suficiente, é mais que suficiente. Se for mais do que 2 vezes por semana, já pode começar a ser prejudicial. Ok, nós sabemos que o ovo é riquíssimo em proteína e se dermos ovo cozido mais do que 2 vezes por semana, seja em que altura for, até na altura das criações, eu não aconselho muito a dar ovo cozido diariamente. É preferível dar papas que já têm o ovo fiosilizado, é o termo técnico, ou seja, já é filtrado e já não tem tanta proteína como se agarrarmos mesmo num ovo ou 2, colocarmos a cozer e depois deixarmos à disposição das aves. Portanto, 2 vezes é o normal e pode dar sem grandes problemas durante esta fase, ok? Isto depois é como tudo, existem passarinhos que se calhar só vão comer o ovo cozido que o amigo vai pôr à disposição e outras aves que não vão tocar tanto. E poderá haver uma ou outra ave tocada por estar a ingerir proteína em excesso porque só se vai alimentar daquele alimento. É importante também sabermos dosear bem a quantidade de ovo cozido que colocamos ao dispor das aves. E se verificarmos que alguma ave está sempre ali enquanto houver ovo, vai estar sempre a comer, teremos que contar que no futuro, muito provavelmente, essa ave vai apresentar algum tipo de problema hepático por estar a ingerir tanta proteína. De mentirinha, meu amigo, sei que foge do tema, porém como funcionam os mundiais, todo o ano é um país diferente ou tem países padrões para ocorrer? Eu não fujo do tema, amigo. Foi algo que aqui ainda nunca foi falado, mas não fujo do tema. Pronto, então é assim, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, existe uma reunião entre as várias federações dos vários países, que constituem tanto o hemisfério sul como o hemisfério norte, e acaba por ser, primeiro tem que haver países que se predispõem a organizar o Mundial. Na eventualidade de haver mais do que um país para um determinado ano, vai-se ter votações, existe uma votação, e vão decidir qual é que é o país. Depois existe uma situação que normalmente o mesmo país não pode organizar campeonatos mundiais seguidos. Por exemplo, aqui no hemisfério norte, nomeadamente na Europa, é cerca de 5 em 5 anos que um país pode voltar a organizar um Mundial. Por exemplo, Portugal organizou o último Mundial de Ornitologia no Hemisfério Norte. Em princípio, só daqui a 5 anos é que poderá ser outra vez Portugal a organizar um novo Mundial. No Hemisfério Sul, não sei muito bem como é que se passa, porque eu tenho a ideia, que não é certa, não é exata, mas tenho a ideia que provavelmente não existem tantos países a oferecerem-se para organizar um campeonato mundial. Ok? Como nós sabemos, o campeonato mundial vai-se agora realizar, do Hemisfério Sul vai-se agora realizar no final deste mês, vai ser na Argentina, praticamente o pavilhão já está todo montado, já deverão estar a aguardar a recepção das aves, e pronto, para o ano em princípio não será na Argentina, poderá ser no Brasil, ou noutro país que entretanto se candidate, ou que já se tenha candidatado, porque aqui no Hemisfério Norte, por exemplo, nós sabemos de antemão que o próximo Mundial já será na Bélgica, e já sabíamos, quando estava a decorrer o Mundial ainda aqui em Portugal, já sabíamos que o próximo Mundial iria ocorrer na Bélgica.
Portanto, aqui é esta a situação que se passa, ou seja, normalmente não pode ser o mesmo país a organizar dois campeonatos seguidos, tem que haver aqui uma diferentes a organizar o Mundial, ok, meu amigo? Relativamente à sua questão ainda, tem países padrões para ocorrer? Não, qualquer país pode se candidatar desde que apresente umas instalações minimamente viáveis para a realização de um evento desta magnitude, desde que tenha também o apoio do Estado em princípio, porque eu penso que não será só do Estado, ou pelo menos da zona onde irá decorrer o Mundial, da zona do país em questão, não é? Porque penso, mesmo o Mundial que se realizou aqui em Portugal, teve que haver o apoio do município de Santa Maria da Feira, porque foi em Santa Maria da Feira, uma localidade que existe cá em Portugal, e muito provavelmente teve que haver aqui um apoio municipal para a própria Federação Portuguesa conseguir efetuar, realizar o Mundial. Portanto, é normal que no Hemisfério Sul também seja igual. De resto, não existe assim nada de mais, ou seja, tem que haver uma candidatura, tem que apresentar condições suficientemente boas para a realização do evento e depois é uma questão de verificar se existe outro país a querer também realizar um Mundial do mesmo ano. Não havendo, em princípio é esse país o único que apresentou a candidatura. Havendo, terá depois que haver tipo uma votação para decidir qual dos 2 ou 3 países apresentados para realizar o Mundial, para ver qual deles é que irá efetivamente ficar com essa responsabilidade. Rui Rocha, no meu entendimento, quando o pássaro está com excesso de proteína, eles ficam com aquela quantidade de gordura amarelada na barriguinha e nas laterais. Sim, esse é um dos sintomas que nós conseguimos perceber que a ave está com excesso de proteína, sem dúvida. Aves Silva, cuidado, um aviso, a temperatura vai aumentar bastante de novo, é verdade. Penso que a partir da manhã vão haver várias zonas do país com temperaturas a rondar novamente os 40 graus. Luís Gonçalves, boas tardes, olha que tema interessante hoje. É verdade, amigo, olá, como está? Tudo bem? Depois de ontem estarmos a falar aqui um bocadinho, aliás, foi o amigo que puxou esse tema, fiquei aqui a pensar, que eu fico sempre a matutar aqui em algumas situações, fiquei a pensar e decidi que a live de hoje seria sobre efetivamente essa situação. Falarmos aqui um bocadinho sobre como é que consideram que estão a administrar proteína a mais nos pássaros, quais os sintomas, ou seja, muitas das vezes é através de determinados sintomas que nós podemos começar a perceber que estamos a abusar um bocadinho na proteína que colocamos à disposição dos nossos passarinhos. Dimeirinhas, estou com canários debilitados, estou dando mais ovo e maçã do que gostaria, porém é algo que comem bem, mas tem que ter cuidado com o ovo. O ovo é riquíssimo em proteína, não deve dar mais do que 2 vezes por semana, meu amigo. Você vai arrebentar com o fígado das aves, tem que ter muito cuidado. E uma ave não tendo um fígado saudável, não vai recuperar. Se já estão debilitadas, mais debilitadas irão ficar, ok? Tem que ter muita atenção à quantidade de ovo que coloca à disposição dos passarinhos. Rui Rocha, quantidade a mais da normalizada. Aves Silva, também acho. Rui, com muita proteína ficam gordos. Aves Silva, ovo cozido, cuidado com o calor, não tenho medo devido ao calor. Pois, ainda por cima, quando está muito calor, ainda pior é, não é? Porque o ovo é um produto perecível, ou seja, estraga-se muito rapidamente, azeda muito rapidamente. E o estarmos a colocar, por exemplo, um ovo cozido esmigalhado à disposição dos passarinhos, aquilo, nos dias de calor, passado 1 hora ou 2 horas de lá estar, se os passarinhos, entretanto, não tenham já ingerido tudo, o que lá ficar vai ficar perecível, vai se estragar, vai azedar e ainda vai fazer mais mal do que quando dado em excesso, ok, meus amigos? José Petrulho, obrigado. Nada, meu amigo. Aves Silva, só dou ovo cozido uma vez por semana, mais no inverno e primavera. Todas as minhas aves, bicurvo e canários adoram ovo cozido, devoram tudo. Meus amigos, mas vocês também têm que ter atenção numa coisa. Hoje em dia vocês dão ovo cozido porquê? Vocês não estão a dar papas. Isto é uma pergunta que eu deixo aqui no ar. É que hoje em dia as papas todas já têm ovo na sua constituição. Portanto, não existe a necessidade de estarem a cozer ovos e a pôr à disposição dos passarinhos. Isso era antigamente, em que não haviam estas papas que são comercializadas hoje em dia para as nossas aves.
E como não existiam estas papas, os antigos criadores tinham efetivamente de fazer papas em casa, onde aproveitavam cereais, ovos e por aí fora. Até havia quem pusesse leite e misturava aquilo tudo de forma a tentar fazer uma papa homogénea para colocar à disposição dos passarinhos. Hoje em dia, se vocês já estão a dar as papas comercializadas que existem à venda no mercado, não existe grande necessidade de estarem a dar ovo, meus amigos. Ok. Senão vocês estão a duplicar a quantidade de proteína que estão a colocar ao dispor das vossas aves. Paulo Palmeira, em relação ao tema, há proteína em demasia, a proteína em demasia faz mal, ao engordar demasiado a ave, pode causar problemas de fígado e também problemas cardíacos nas aves. É verdade, amigo. Está aqui também um bom comentário aqui do amigo Paulo Palmeiro. De mentirinha, ontem mesmo estava com o York quase morrendo porque não queria comer. Fiz um ovo e passei mel, ela devorou tudo e ainda está viva. Pois, meu amigo. Mas é como eu lhe digo, isso vai acabar por afetar a função hepática. Ok? E mais cedo ou mais tarde essa ave que já está debilitada, se você ter o azar que o fígado da ave fique tocado, a ave vai morrer. Só mais tarde, ok? Rui Rocha, boas aves, como vai o nosso cardinalito? Concordo com a resposta do amigo Paulo Palmeiro. Aves Silva vai bem, já começou a cantar, adoro o canto dos cardinalitos. Aves Silva, uma marca de mistura que não seja muito gorda para os cardinalitos, sabe? Aves, eu dava uma da Pet Cup própria para cardinalitos. Ora, Francisco Bento, tudo o que é em excesso faz mal, às vezes o menos é mais, ou seja, vale mais menos que mais. Por vezes é verdade, meu amigo. Paulo Palmeira, açúcar nas aves também faz mal, em que temos que ter um controle ao dar demasiada fruta e alguns legumes, em que se coloca na papa com a proteína e ao colocar ovo na papa em que já tem proteína. Exatamente, exatamente. Para além dos frutos, muitos frutos, como nós sabemos, como a maçã, a laranja e por aí fora, já têm muito açúcar, já têm muita glicose na sua constituição. E depois não é só isso, as próprias papas, vocês, mais uma vez, lerem as bulas, lerem a composição dos produtos que administram, as papas já têm açúcares. Ok? Portanto, temos que ter muita atenção na junção de mais produtos que também contenham glicose. Aves Silva, agradeço Rui, vou procurar da Pet Cup, esta que comprei tem muitas sementes pretas. Luís Gonçalves, o uso da proteína, a meu ver, é mais importante durante a criação, ou seja, para promover o crescimento dos filhotes. Na muda também é importante, mas temos que reduzir a frequência de vezes que damos. Também está aqui um bom comentário. Rui Rocha, também estou surpreendido, Vitória, em relação ao ovo, concordo plenamente contigo. Pois, porque lá está, isto é não verificarem a constituição das papas que normalmente nós colocamos ao dispor dos nossos passarinhos, porque as papas já têm ovo, grande parte das papas. Aves Silva, é uma guloseima dar ovo uma vez por semana, ou eles gostam tanto, coitados, pois, mas lá está, poderá estar a dar proteína a mais aos seus passarinhos. E depois o que é que provoca? Aquela fêmea que você diz que está no choco há 3 anos, você continua a dar ovo à fêmea, é claro que a fêmea não vai largar o choco, porque ela continua a receber proteína em excesso. Portanto, vai considerar que ainda está na altura da criação e vai se manter com o cio. Ave Silva, mas no dia em que dou ovo não dou papa. Não interessa. Isso não interessa nada. Você no dia que dá ovo não junta a papa. O que é certo é que praticamente todos os dias está a dar alguma coisa com proteína, não é? Paulo Palmeira, antes Vitor colocava ovo, cozinha e leite em pó. Depois, ovo cozinhado e leite em pó, exatamente. Rui Rocha, ouvi dizer que querem adotar o meu afilhado Liseira de Aleijado. Cuidado, tem condições bastante restritas para a adoção. Eu penso que ainda vai ser o sorteio, mas pronto. Aves Silva, acho que a proteína deve-se dar mais na época da criação, pois necessitam de mais energia. Dou uma vez por semana ovo cozido, mas simples, e retira a papa. Diniz Master também está aqui. Olá, filho. Rui Rocha, o problema não é dar a papa o ano,
o tempo. O problema é que varia a quantidade consoante a época que o pássaro está a passar. O ano todo. Aves Silva, não, Vitor, agora no verão não dou ovo, não é devido a isso. Pronto, meus amigos, aqui, excesso de proteína administrado aqui às nossas aves, ou seja, nós quando verificamos, já foi aqui dito por um amigo, nós quando verificamos que as aves começam a apresentar aquelas camadas amarelas na zona alta do peito e nas laterais, é sinal que a ave está a ingerir proteína em excesso, ou seja, a ave está gorda, não é? Nós sabemos disso. Portanto, o que é que acontece? A ave fica gorda, obesa, como também foi falado na live de ontem, poderá ter problemas em criar, em acasalar, ou seja, não é porque o esperma, no caso do macho, não vai ter qualidade, não é por isso, é por a ave ter dificuldades em conseguir se colocar na posição correta em cima da fêmea para fazer a passagem de esperma da sua cloaca para a cloaca da fêmea. Ok? Já relativamente às fêmeas, quando as fêmeas estão demasiadamente gordas, nós, por norma, até gostamos que as fêmeas estejam um bocadinho gordinhas quando se inicia a época de criação, que é para elas terem um aporte físico para aguentar a época de criação que as desgasta muito, mas não podem estar excessivamente gordas, ok? Porque se tiverem, depois vão ter muitos problemas a expelir os ovos. Quanto mais gorda é uma fêmea, mais dificuldade tem em expelir os ovos do seu organismo para o ninho, ok? Isto depois pode levar a variedíssimos problemas, como o ovo ficar atravessado dentro da cloaca porque a fêmea não o consegue expelir, está tão gorda, tão gorda, tão gorda, que o ovo não escorrega pelo oviduto como deveria escorregar, chegar à cloaca e ser expelido, não, acaba por ficar. O que é que acontece também? Acontecem prolapsos da cloaca, não sei se sabem o que é um prolapso da cloaca. O prolapso da cloaca é quando a parte interior da cloaca salta para fora e fica à vista. E isso é algo que é muito difícil depois de curar numa fêmea, ok? Nós podemos depois tentar voltar a colocar lá para dentro essa parede interna da cloaca, mas a fêmea sempre que fizer um esforço, seja para defecar ou para largar outro ovo, o normal é que ocorra novamente um prolapso da cloaca. Portanto, existem aqui vários problemas que poderão acontecer, tanto a nível dos machos como a nível das fêmeas, ok? Meus amigos, não se esqueçam de deixar o vosso like, só temos aqui 3 likes. Como eu estava a dizer no início da live, agora para além dos likes, temos aí uma invenção qualquer que o YouTube fez, que é os hypes. Eu penso que cada vez que vocês clicarem no hype, vai fazer o vídeo em questão subir na monetização relativamente a outros vídeos. Portanto, cliquem lá em cima, só para ver o que é que dá. Que eu penso mais ou menos que é isso, ainda não me aprofundei muito. Para quem ainda não é subscrito no canal, subscrevam também o canal, como eu também tinha dito no início da live. Cerca de 21,2% das pessoas que visualizam as lives ainda não estão subscritas. Portanto, subscrevam, ok, meus amigos? E aproveitem os códigos promocionais. Hoje temos aqui a loja Birds World Limitada, situada aqui na Moita, do meu amigo Rui Carvalho, que está a colocar à vossa disposição um código promocional de 5% de desconto em todas as compras que efetuem lá na loja, ok? Aves Silva, sim, as minhas já estive a ver cada um e não tem essas partes amarelas. Rui Rocha, tipo hemorroidas nas Canárias. Será mais ou menos isso, só que pronto, não é da parte retal e é mesmo da parte da cloaca. Não se pode dizer vaginal, porque as fêmeas acabam por não ter vagina, mas é da parte da cloaca, ou seja, a cloaca expande-se para fora. Aquilo que eram para ser as paredes internas da cloaca, do órgão reprodutor da fêmea, vem cá para fora. E normalmente, por exemplo, nos grandes psitacídeos, isso ocorre com muita frequência também nos grandes psitacídeos, e normalmente levam ao veterinário, o veterinário cose, como são aves de maior porte, e acaba por cozer e a cloaca depois fica ali dentro. Normalmente já não ocorre ali um prolapso da cloaca nos canários. Isso é praticamente impossível de fazer. São aves tão pequeninas, a cloaca é tão pequenina, que não dá para pôr lá dentro e depois cozer, não é? Para evitar que isso ocorra novamente. E então o que acontece por norma é que ao mínimo esforço que a ave faça, seja para defecar ou seja para largar outro ovo, aquilo vem cá para fora novamente. Essas aves tendem a morrer porque estamos a falar praticamente em carne viva, que é a parte interna da cloaca, que vai infectar, basta entrar em contato com fezes ou qualquer coisa vai infectar
a ave vai ficar toda infectada por dentro e vai acabar por morrer. Nuno Duarte, boa tarde. Dinis Master. Aves Silva, é verdade, a gordura ao excesso de proteína tem algo a ver com o ovo entalado? Sim, nas fêmeas, sim, poderá levar a essa causa. Aves Silva, já cliquei nesse hype e parece não acontecer nada. Pronto, deixe estar, não. Eu só peço para clicarem só para ver o que é que acontece, porque é uma coisa nova que existe aqui há cerca de uma semana e meia aqui no YouTube, e eu verifiquei isto há poucos dias. Hilário Moreira, boa tarde. Tarde, mas cá estou. Ainda vês a tempo, amigo, ainda só temos 25 minutos de live. Como estás? Tudo bem? Rui Rocha, não só aves, existem vários fatores para o ovo atravessado. Sim, é uma das causas, não é a única, atenção. Rui Rocha, Vitor, mal comparando, é só para quem não sabe ter uma visualização mental. Sim, sim, sim. Aves Silva, depois tive uma fêmea que gostava e desconfio que morreu devido ao ovo atravessado. Depois tinha sangue na zona da cloaca, foi uma pena. Depois, o que é que acontece? Quando administramos proteína em excesso na alimentação, que deveria ser balanceada e não desbalanceada, porque se estamos a dar proteína em excesso, estamos a falar de uma alimentação desbalanceada, o que é que poderá também acontecer às aves? Poderá acontecer uma insuficiência renal. Ou seja, os rins ficam tão saturados de tanta proteína no organismo da ave que acabam por não fazerem a sua função renal da forma normal, na forma correta, ok? Isto poderá levar a que as substâncias tóxicas que normalmente são drenadas pelos rins e depois são expulsas na urina, como nós sabemos, ou pelo menos deveriam saber, as aves não urinam e defecam separadamente. As fezes das aves têm uma parte constituída por urina e uma parte constituída por fezes. Ou seja, eles mandam para fora aquela fezes em que está tudo misturado. Tem ali urina e tem ali fezes, ok? E então o que é que acontece? Se os rins não estiverem a trabalhar de forma correta, vai haver uma insuficiência renal. Havendo uma insuficiência renal, muitos produtos tóxicos que normalmente são filtrados pelos rins e depois expulsos do organismo vão ficar no organismo e vão entrar na corrente sanguínea. Ok? Por exemplo, a ureia. Se os rins não filtrarem bem toda a alimentação, todos os fluidos que entram no organismo para ver aquilo que é necessário e transportar para a corrente sanguínea aquilo que não é necessário e expelir para fora, vão haver níveis altíssimos de ureia na corrente sanguínea dos passarinhos, podendo, em alguns casos, levar à sua mortalidade. Nós, por vezes, conseguimos perceber que estamos a dar proteína em excesso na alimentação das nossas aves, analisando as fezes. Se as fezes estiverem muito amareladas, em vez de terem aquele verde como uma parte branca que é o normal, se estiverem muito amareladas, é sinal que os rins já não estão a trabalhar da forma mais correta possível e existe uma alimentação riquíssima em proteína, em excesso, que nós estamos a administrar às aves. Okay? Rui Rocha, qual é o símbolo do hype? Porque no meu não aparece. Eu penso que aparece mesmo um quadradinho a dizer hype. Penso que é isso. Está aqui a Sónia também a dizer, não vês hype, não aparece a todos. Pois não sei, é como eu disse, eu ainda não pesquisei muito bem, mas sei que aparece. Pelo menos a mim já aparecem alguns vídeos que eu vejo de outros criadores e também já aqui alguém disse. Eu tenho tido nos últimos vídeos, nas últimas lives, até tenho tido 2 ou 3 hypes por live. Vejam, meus amigos, eu penso que isso normalmente encontra-se junto à parte onde diz subscrever o canal ou pôr o like, aparece depois um campozinho que diz hype. É só clicar lá em cima. Aves Silva, Rui, o hype aparece na zona dos likes, pronto, está aqui. Aves Silva, acho que não aparece em todos os vídeos, ainda devem estar a experimentar, é provável, é provável. Caneiro Magalhães, boa tarde amigos, olá amigo, como está, tudo bem? Seja bem-vindo. Aves Silva, agora não está a aparecer, é algo novo, também não percebo qual a finalidade. A você é normal que agora não esteja a aparecer porque você já clicou, segundo o que disse, portanto, se calhar é como aos likes, só permite pôr um por cada vídeo que seja visualizado, ok? Depois, o que é que acontece também? Por vezes nós detectamos que os nossos passarinhos ficam com bolhas nos dedos e nas patinhas, mesmo nas perninhas e tudo.
Isso normalmente é um sintoma também de excesso de proteína na alimentação que as aves ingerem. Ok? Quando verificarem, não é uma picada, é uma bolhinha, parece uma bolhinha de água. Quando verificarem o aparecimento de bolhinhas ou na ponta dos dedinhos, ou na própria patinha, ou na perninha do pássaro, normalmente é sinal que a alimentação a que a ave está sujeita está a ter proteína em excesso, mais do que aquela que deveria ter. Peço desculpa. Ou seja, a ave está a ingerir proteína em excesso e depois isso vai se denunciar nessas bolhinhas. Essas bolhinhas são um problema, meus amigos, porque essas bolhinhas, quando rebentam, podem infectar muito rapidamente e essa infecção pode entrar pelo corpo adentro e pode levar a ave à morte. Ok? O ideal, normalmente, nessas situações é arranjar tipo uma pomada que seja, qual é que é o termo? Terá que ser uma pomada com uma função hidratante, ou seja, que seja uma pomada gordurosa, mas também desinfetante, ok? Que é para, se a bolha rebentar, nós podermos colocar essa pomada de forma a que aquela zona mantenha-se infectada e não deixe entrar uma infecção através desse local e que depois a mesma se propague para o organismo das aves, ok? Pronto, as bolhinhas, normalmente essas bolhinhas nas patas, nos dedos e nas perninhas dos passarinhos é sinal que a ave tem estado a alimentar-se de proteína em excesso relativamente àquilo que deveria se alimentar na realidade, ok? Ora... Ave Silva, isso sim, já apareceu na pata essa bolha, é a proteína em excesso. Sim, normalmente quando aparecem essas bolhinhas é sinal que está a ser administrada proteína em excesso às aves, ok? Depois, outra situação, não sei se já ocorreu a alguns de vocês, a mim já me ocorreu 2 ou 3 vezes ao longo destes anos todos que eu crio passarinhos, que é termos um passarinho muito bem, nós vemos o passarinho na gaiola, está-se a alimentar, está a cantar, está muito bem. Nós saímos do local onde está a gaiola por 5, 10 minutos, quando voltamos o pássaro está morto no fundo da gaiola. E normalmente até apresenta um bocadinho de sangue no bico. Isso normalmente é um infarto. Deu um infarto à ave. Okay? É um ser vivo, exatamente como acontece nas pessoas e noutros animais poderá também acontecer à ave. Nós sabemos que normalmente as pessoas que são um bocadinho mais robustas, né, que são mais gordinhas e tudo mais, têm uma maior propensão para ataques cardíacos, para AVCs. É a mesma coisa com as aves. As aves, estando muito gordas, poderão ter um infarto. E num momento estão muito bem, num outro momento morreram. Ok? Portanto, é outra situação em que nós poderemos perceber, infelizmente, através da morte de uma ave do nosso plantel, que estamos a administrar uma alimentação com proteína em excesso às nossas aves às aves do nosso plantel. Ok? Rui Rocha, aves, essa bolha é o anel de noivado que o canário deu à canária quando estava a cortejar para acasalar. Depois porque a aves diz que não era uma bolha d'água, parecia mais um cal. Ora, Canaril Magalhães, já tive 2 pássaros que aconteceu algo do género, no momento estavam bem e depois, amigo, verificou-se se havia um bocadinho de sangue no bico, porque normalmente é uma das situações que acontece às aves terem um infarto, caem de repente, de um momento para o outro, caem e depois normalmente até se vê algum sangue, lá está, é sinal que a ave teve uma hemorragia interna ou o coraçãozinho ao parar pode ter rebentado ali uma veiazinha, qualquer coisa, e depois normalmente até se vê algum sangue no bico da ave. Aves Silva, um infarto também dá nos canários, como se verifica, se puder repetir. É quando nós temos, como eu estava a dizer, vocês em vez de andarem com a brincadeira dos lights e dos anéis, estivessem com atenção, eu não tinha que repetir. Quando nós vemos que um passarinho está muito bem e depois de um momento para o outro, passado 5, 10 minutos, esse passarinho que estava muito bem a cantar, a saltitar de um tempo para o outro, aparece morto, normalmente a causa é um infarto. As aves têm um infarto da mesma forma que as pessoas têm e muitos outros animais. A ave é um animal, ao fim e ao cabo, ok? Portanto, se tiver uma alimentação muito abusiva em proteína, poderá ter um infarto a qualquer momento.
É a mesma coisa que acontece com os humanos. Se todos os dias estivermos a comer carnes vermelhas e a ingerir muito álcool, ou seja, termos uma alimentação completamente descontrolada, mais cedo ou mais tarde vamos ter problemas cardíacos. As aves é exatamente a mesma coisa. Portanto, se isso acontecer a alguma ave do nosso plantel, nós conseguimos perceber que a alimentação que estamos a proporcionar às aves provavelmente poderá não ser a mais balanceada. E será desbalanceada, ou seja, estamos a dar proteína a mais do que deveríamos de dar. Canarinho Magalhães, sim, tinha sangue no bico e na zona do peito, apresentava sinais de vermelhidão. Lá está, é porque algum órgão entrou em falência e pode ter rebentado, uma veiazinha que pode ter rebentado, e a ave acabou por ter uma hemorragia interna, que é nada mais nada menos do que um órgão ter uma falência, rebentar, ou uma veiazinha rebentar, e depois há para ali sangue que nunca mais acaba, não é? Depois, o que é que ainda temos? Temos a situação que já falámos aqui, que são os problemas hepáticos, ou seja, o fígado deixa de filtrar todos os nutrientes, entra em falência devido à ingestão excessiva de proteína e não consegue desempenhar a sua função no organismo de forma correta, ok? Acaba por afetar outros órgãos, como os rins, que eu já referi aqui os problemas renais, ok? Acabando por provocar também um déficit renal. É normal a ave acabar por morrer quando o criador não a ajuda e tenta recuperar a normalidade da função hepática da mesma. Ok? Portanto, o fígado, como vocês já devem ter percebido, eu já falei sobre o fígado aqui em variedíssimas lives. O fígado é o órgão que mais trabalha no organismo das aves. E é efetivamente o órgão que tenta regular os níveis de gordura que a ave tem. A partir do momento que a ave ingere quantidades muito acima do normal, o fígado chega a um ponto que está tão saturado de estar sempre ali a filtrar proteína, a filtrar gordura, que já não consegue fazer o seu trabalho da forma correta. É aí que grande parte dessa gordura começa a ser assimilada pelo organismo em vez de ser expulsa do organismo. Okay? Luís Gonçalves, já ouvi este excesso de proteína pode dar origem ao aparecimento de penas brancas. Verdade ou mito? Para mim, mito. Para mim é novo também, amigo. Penas brancas não conheço. Pronto, normalmente o que é que acontece? Um pássaro que seja melânico e que depois num determinado ano começa a apresentar penas brancas no lugar das penas que eram melânicas, normalmente isso deve-se um bocadinho aos anos a passarem, à velhice, é como as pessoas, temos o cabelo de uma determinada cor e depois começa a ficar grisalho, não é? Pronto, há aqui esta barbinha, eu costumo dizer que é lourinha, mas é um caso, não é? Os passarinhos é a mesma coisa, agora por excesso de proteína eu desconheço. Depois ainda temos aqui uma situação que também é preocupante e que muitas vezes não se dá atenção. Aliás, muitos criadores nem sabem que é possível ocorrer nos passarinhos, que é, por as aves ingerirem proteína em excesso, poderão ficar com diabetes. Lá está, mais uma vez, o Paulo Palmeira há bocadinho estava aqui a falar dos açúcares, mais uma vez os açúcares. Nós sabemos que grande parte dos produtos que nós administramos na atualidade às nossas aves já têm muitos açúcares. Se juntarmos a esses alimentos, a essas papas, maçãs e outras frutas riquíssimas em glicose, estamos a aumentar largamente os níveis de açúcar no sangue das aves. Para não falar na quantidade exagerada de proteína que por vezes colocamos à disposição das aves, ok? Mais cedo ou mais tarde irá provocar diabetes. Diabetes esses que podem levar à morte, podem levar à cegueira da ave, podem levar a ave a chegar à altura das criações e não ter esperma de qualidade ou não ter óvulos de qualidade, se for o caso da fêmea. Portanto, pode levar a uma infertilidade das aves. Portanto, também temos de ter muito cuidado com essa situação. Ok? Paulo Palmeira, há doentes que o humano tem há doenças que o humano tem, os animais também têm, cardíacos, problemas de fígado e diabetes. É exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Isto para quem tiver um bocadinho de atenção, é por isso é que eu prefiro muitas vezes, para evitarem de fazerem tratamentos preventivos. Ainda foi ontem eu estava, depois do jantar, estava a ver televisão, mais a família, e apareceu uma notícia que dizia que os humanos, cada vez mais, usam antibióticos por autodiscriminação. Isto é uma pancada que nós humanos temos.
Ou seja, andar a tomar antibióticos sem ir ao médico para saber aquilo que tem é uma pancada, meus amigos. E depois fazemos a mesma coisa nos passarinhos. E sabemos que, na grande maioria das vezes, o que é que isso provoca? Megabactérias. E a notícia de encontrar essa situação. Ou seja, nos próprios humanos começam a haver megabactérias, ou seja, bactérias que são resistentes a quase todas as substâncias ativas dos antibióticos existentes, por causa do uso sem prescrição médica dos humanos de antibióticos. E nos passarinhos é exatamente a mesma coisa. Por isso é que nós temos que ter muita atenção quando vamos fazer qualquer tipo de tratamento preventivo ou o que quer que seja. Nós temos que ter atenção. Isto é exatamente como nos humanos, sem tirar nem pôr. Rui Rocha, somos todos organismos vivos, exatamente. Jimmy Chirinha, na época da reprodução, o ovo com maior frequência é errado. É se o amigo der uma papa. Se o amigo já der uma farinhada, se o amigo for ver a constituição da farinhada, já vai ver que a farinhada já tem ovo na sua constituição. Portanto, se o amigo estiver a dar ovo, já está a dar proteína a mais. Já deixa de ser uma alimentação balanceada para ser uma alimentação desbalanceada. Nós sabemos, mais uma vez, que hoje em dia os produtos que estão à disposição no mercado para nós administrarmos às nossas aves já são totalmente equilibrados. Eu vou-vos mostrar aqui vários exemplos. Vou virar a câmera, porque eu já sabia que esta parte iria chegar aqui ao vídeo, e então olhem. Por exemplo, temos aqui pré e probióticos. E se eu vos disser que até uma embalagem de pré e probióticos acaba por ter proteína, eu não sei se conseguem ver, mas está ali, proteína bruta, 38%, meus amigos. Isto é pré e probióticos, isto nem sequer é papa, ok? Tem 38% de proteína bruta. Um exemplo, ok? Probiótico. Vejam os probióticos que vocês têm em casa e tentem ver a quantidade de proteína bruta que o vosso probiótico tem. Este, por exemplo, tem 38% de proteína bruta. Hein? Alguém imaginava? Não, provavelmente não. Depois, outro produto que eu dou aqui às minhas aves com frequência, nomeadamente durante a época de criação, cuscuz. Estes cuscuz que eu estou a dar têm 12%, ou seja, tem 12 gramas por quilo de papa, ou seja, tem 12% de proteína. Não é muito, está dentro do considerado até abaixo daquilo que é normal, ok? Mas estão a ver, açúcares, tem 2,5 gramas de açúcar. Está a ver? Eu já vos mostro aqui mais algumas coisas, mas isto é para vocês perceberem que nós temos que, e eu insisto, isto não é móveis do IKEA, isto é a saúde das vossas aves que está em jogo. É importante vocês lerem a composição dos produtos que compram para darem às vossas aves. Mentalizem-se disto, meus amigos. Que é para vocês terem um conhecimento efetivo daquilo que estão a dar aos passarinhos. Ok? Rui Rocha, mentirinha, se der papa de ovo, seja amarela, branca ou vermelha, não há necessidade nenhuma de dar ovo, a meu ver. As papas são muito mais completas em termos de nutrientes. E eu posso-vos mostrar aqui esse exemplo. Por exemplo, a papa seca que eu dou. Eu vou-vos mostrar. Deixem lá pôr aqui ao colo para vocês conseguirem ver melhor. Deixem-me lá aqui uma giga-joga. Quem encurtar aqui. Portanto, estão a ver aqui. Isto é a Easy M, como vocês podem ver, que é a papa seca que eu aqui uso. E vamos aqui ver. Começa logo por, em português, alimento à base de ovo para canários. Alimento de mistura como alimento principal para canários. É feito à base de ovo. Adequa-se especialmente para todos os tipos de canários como produto para todo o ano. O teor de nutriente é composto de acordo com as necessidades exatas dos canários. Então aqui, componentes. Proteína, 20%. Teor de gordura, 8%. Cinza bruta, 3,8%. Ontem falámos na cinza bruta. Cálcio, 0,10%. Fósforo, 0,04%. Magnésio, 0,13%. Depois vamos aqui ver. Quando estamos a falar em vitaminas e tudo mais que devemos dar com regularidade às nossas aves, temos que saber se os outros produtos que estamos a dar às aves já contêm essas vitaminas ou não. E então vemos aqui vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina B12, ácido fólico, biotina, cloreto de colina,
cobre, ou seja, estamos aqui a falar nos oligoelementos e também nos eletrólitos, estão a ver, isto já tem aqui na sua constituição tudo isto, cloreto de colina, manganésio, zinco, iodo, selénio, lisina, metionina, e depois na sua composição vocês conseguem ver o seguinte, ou seja, nós vamos ver aqui a composição, o que é que diz? Produtos de padaria, ovos e produtos de ovos, ou seja, pó de ovo 5%. E depois ainda tem sementes, frutos, legumes e mais alguma coisa. Ok. Meus amigos, isto é para vocês verificarem que a alimentação, que normalmente, deixem-me só aqui esticar outra vez aqui o extensor, é só para vocês perceberem que é importantíssimo vocês saberem a constituição dos produtos que administram às vossas aves. Esta papa é super completa. Vocês acham que existe necessidade de estar a cozer um ovo? Mesmo que nesse dia que vocês dão o ovo, vocês não dão a papa. Então vocês pensam que eu dou a papa ontem, amanhã o passa já não tem lá nada destes componentes que a papa tem. Não, meus amigos. Independentemente de vocês, no dia que derem ovo cozido, não estarem a dar esta papa, não interessa, porque muitos destes nutrientes, muitos destes produtos que estão aqui referidos, ainda se encontram no organismo da ave. Portanto, porque é que vão dar o ovo cozido? Podem dizer, é para um bem-estar ambiental. Ok, até compreendo. Mas têm é que ter em consideração se não estarão a dar proteína a mais. E passamos de um bem-estar ambiental para um mal-estar medicinal, não é? Porque poderemos estar a provocar uma falência hepática na ave. Ora então, deixem-me ver aqui os comentários. Eu estava aqui a dizer a Constituição e estava a ver muitos comentários a caírem aqui. Luís Gonçalves, excelente ponto. Vitória, exemplos em vários alimentos e produtos. Exatamente, amigo. Dimento Chirinha, papa seca e a farinhada é exatamente a mesma coisa, amigo. É uma questão de ver a constituição da farinhada. As farinhadas hoje em dia são super balanceadas. As farinhadas têm tudo. Tudo aquilo que é necessário para o bem-estar das aves. É uma questão do amigo analisar a bula. Ok? Rui Rocha, sim, mentirinha. Mentirinha e papinha para filhote. Papinha para filhote também é super balanceada, mas a papinha para filhote normalmente ou é a papa seca ou qualquer tipo de papa que nós depois administramos na altura das criações, ou você está-se a referir àquela que está palitada ou seringada? É preciso saber qual é que está-se a referir. Rui Rocha, seca ou úmida. Paulo Palmeira, eu quando acabo um treino tomo proteína, mas não todos os dias, apesar de estar magro, mas com massa muscular. Mas tomar todos os dias, as artérias do coração engordam e pode dar um ataque cardíaco. Exatamente, amigo. É um excelente exemplo. Dimento Chirinha usa CC 2030, ela já tem ovo. Pronto, amigo, está a ver. Então se ela tem ovo, porque é que o amigo está a reforçar a administração de um ovo cozido? É a tal situação, é o excesso de proteína que se está a dar. Rui Rocha, a papinha para o filhote é outro tipo de papa. Dimento Chirinha, comecei a usar a premiata que não tem ovo e não gostei. Pronto, se for uma papa que não tenha ovo, aí sim, já podem dar o ovo cozido. Porque existem papas que na sua constituição não têm ovo. Ok? Dimento Chirinha, é que aqui papa é só papinha para filhotes. Pois nós aqui temos dois tipos de papa para os filhotes. Temos a papa que damos na altura das criações, para os pais alimentarem os filhotes, e depois temos a papa para dar a seringada ou palitada. Ok? Quando queremos mesmo ajudar os filhotes, algum filhote que esteja mais fraco relativamente aos irmãos, nós normalmente ajudamos com uma palitada. Diz mentirinha, de resto é farinhada seca ou estrusada. Rui Rocha, o que no Brasil se chama farinhada, nós aqui em Portugal chamamos papa. É, exatamente. Diz mentirinha, mas ovo cozido não é mais fácil para a mãe alimentar o filhote? Não, é mais fácil porquê, amigo? Não, é igual. É igual. Não há diferença nenhuma, ou seja, é proteína, é tudo proteína. Aliás, a papa até acaba por ser mais completa, porque para além de proteína, acaba por ter outros produtos, como eu agora fiz aqui a indicação. Eu posso-vos dar aqui outro exemplo. Agora vou-vos mostrar aqui a bula, que eu por acaso tinha aqui uma embalagem que tinha terminado há pouco tempo e cortei só mesmo, só para esta live. E então eu vou dizer aqui, só para vocês terem uma noção, ou seja, isto é da Rádio Dissol e como podem ver é a papa mórbida que eu uso, da Fly, ok?
amarela, pasta mórbida. Está ali em italiano, pasta ondicina ou mórbida, ok? Portanto, deixem-me lá virar e eu vou falar aqui sobre a constituição do produto, ou seja, alimento complementar para pássaros granívoros, papa amarela macia para pássaros granívoros. Depois, composição, produtos de padaria. Como podem ver, isto é como se fôssemos comprar um bolo à padaria ou um pão ou qualquer coisa. Depois tem cereais, óleos e gorduras, extratos de proteínas vegetais, açúcares, mais uma vez açúcares, grãos, que são sementes, ovos e produtos de ovos, leite e produtos lácteos, ok? Depois temos aqui, em termos de proteína bruta, tem 16%, ou seja, esta é inferior, daí eu utilizar esta papa na altura da muda, porque tem um nível de proteína bruta inferior à papa da Easy M que eu uso na altura das criações. Ou seja, esta tem 16% para a altura da muda e aquela Easy M tem 20% para a altura das criações. Era o que o amigo Luís estava aqui a dizer há bocadinho. Na altura das criações é essencial nós colocarmos ao dispor das aves proteína para os pais poderem alimentar bem os filhotes. Na altura da muda já temos que reduzir um bocadinho, ok? Depois tem aqui também, em termos de fibra bruta, tem 2,18%, em cinza tem 2,60% e pronto, é por aqui. Mas é para vocês perceberem que raramente este tipo de produtos já não estão devidamente balanceados para o bem-estar das nossas aves. Lá está, aqui, se vocês verificarem esta papa da Rádio di Sole, em termos de vitaminas A's, B's, D's, E's e tudo mais, já não tem a mesma variedade que tem a papa da Easy M. E aqui, nesta altura da muda, eu, para além de dar esta papa aos passarinhos, já tenho que pensar nos outros produtos que administro para ver se consigo ir buscar principalmente a vitamina A, que é importantíssima para a muda, as vitaminas do complexo B, B2, B6, B8 e por aí fora, entre outras coisas mais. Normalmente uso o Animastrate, que acaba por compensar essa situação, ok? Meus amigos, para quem ainda não tenha subscrito o canal, subscrevam o canal. Quem ainda não deixou o joinha, temos aqui 27 likes, deixem aí o vosso like, ok? E aproveitem os códigos promocionais. Hoje temos aqui a loja Birds World Limitada, situada aqui na Moita, na margem sul do Tejo. Uma loja que tem variedíssimas gamas de produtos para aves. O dono da loja, o Rui Carvalho, é representante oficial de algumas marcas em Portugal, algumas marcas estrangeiras em Portugal ele é representante. Se não tiverem a possibilidade de se deslocarem aqui, podem ligar para lá. Vocês veem aí na fotografiazinha aqui da capa da live, tem aí o logotipo e tem lá os contactos. Vocês podem ligar, podem solicitar o envio dos produtos, se quiserem, por transportadora, ou então o amigo Rui 2 vezes por mês desloca-se ao Algarve para lá deixar alguns produtos e alguns animais e poderá, se vocês forem do sul do país, poderá combinar uma rota para se encontrar com vocês e entregar-vos os produtos em mão. Aproveitem o código promocional que se encontra no segundo link da descrição no valor de 5% para depois terem esse desconto, o desconto no valor de 5% nos produtos que adquiram, ok? Rui Rocha não acabou de ver a constituição da farinhada que o Vitor acabou de ler. António Serrano, boa tarde a todos, tema muito interessante para hoje. Olá amigo António, como está? Seja bem-vindo. Dimento Chirinho, eu sei, mas sempre ouvi que na época da reprodução, apesar da farinhada ostruzada, é sempre bom pôr um ovo ou couve pela palatabilidade, incentiva mais a fêmea a dar comida para os filhotes. Não é tanto a alimentação que incentiva as fêmeas a dar comida aos filhotes, meu amigo, são os próprios filhotes. O próprio ato do filhote estar a movimentar-se, a abrir o bico e a fazer aquele chiarzinho, é que faz incentivar a fêmea a alimentá-lo com maior frequência. Você pode colocar toda a comida do mundo à disposição da fêmea. Se houver passarinhos, crias preguiçosas que não estejam constantemente a pedir comida à mãe, ela vai acabar por não as alimentar e vão acabar por morrer, por muita variedade de comida que você coloque. Agora, se você tiver fêmeas ativas, em que a fêmea está no choco e os bebés estão lá por baixo, estão sempre a tentar levantar a cabeça e sempre a mexer, vão acabar por obrigar a mãe, porque às vezes é preguiçosa e ficam presas no ninho, a virem cá fora.
alimentam-se e depois vão ver ali aquelas cabecitas todas a pedir comida, é infalível. A mãe é um instinto maternal. A mãe vê-se obrigada a alimentar as fêmeas até as fêmeas pararem de fazerem aquele movimento, ok? Portanto, não é a variedade de comida que vai proporcionar essa situação de alimentar os filhotes. A variedade de comida normalmente incentiva as aves a reproduzirem-se, a criarem. Relativamente à alimentação dos filhotes, são os próprios filhotes que estimulam os pais a alimentá-los. É um instinto que os pais têm quando veem os filhotes a pedir comida, ok? Não é pela variabilidade de alimentos ou não, ou uma menor variabilidade, ok? José Carlos Nunes, boa tarde Santos Costa e todos os criadores. Olá amigo José Carlos, como está? Tudo bem? Rui Rocha, mentirinha, couve, brócolis e todo esse tipo de legumes é muito bom para as aves, não só na criação bem como o ano todo, mas também tem de ser balanceado, exatamente, como qualquer outro produto. E eu nem aconselho muito a darem nos primeiros 3, 4 dias de vida das crias, porque pode provocar diarreias, ok? Portanto, nos primeiros 3, 4 dias de vida nem é muito aconselhável dar, ou se derem é em quantidades muito pequenas, ok? Não fazer desse tipo de legumes como se fosse uma alimentação base para a altura das crias, quando as crias ainda estão ali nos primeiros 3, 4 dias de vida, porque isso pode provocar diarreias e num organismo que ainda não tem um sistema imunitário desenvolvido, um bebezinho desses que tenha diarreias vai morrer certamente, vai ficar desidratado e vai morrer certamente, ok? Dizimento cheirinho, eu sei Rui, mas na época de reprodução tende a aumentar mais a frequência do ovo, couve, brócolis, etc. Rui Rocha, é nesse caso que entra a papa para os filhotes que se dá com seringa, palitada, etc. Exatamente, exatamente. Como estão a ver, meus amigos, praticamente todos os produtos têm proteína. Se vocês tomarem atenção e se agora forem, quando terminar a live, se forem pesquisar os produtos que vocês têm e verificarem a composição de cada produto, existem muitos produtos que nem vos passava pela cabeça. Eu tenho a certeza absoluta que nem vos passava pela cabeça que os pró e pré-bióticos contêm também proteína. Nas papas é normalíssimo haver proteína, não é? No cuscuz também, no rasco também existe, nas pearls existe também. Por acaso não trouxe agora aqui durante a live, mas ontem ouvi o amigo Luís Gonçalves a dizer que tinha umas pearls que tinham 30% de proteína, o que eu achei bastante. E até pensei que fosse para os exóticos, como são aves pequenas, que consumissem mais calorias e então tivessem que ter uma alimentação mais proteica para recuperar essa perda de proteína, mas não. Eu fui ver as pérolas que aqui tenho, por acaso são da EasyM, são as pérolas que eu usei este ano, são da EasyM, e têm 16% de proteína, portanto não é nada do outro mundo. 16% é banal, é o básico, normalmente é as papas e tudo que nós vemos com menos proteína é os 16%, anda ali nos 16, 18. Depois temos aquelas maiores que vão dos 20 até aos 23. Agora, essa de 30% realmente achei muito. Mas pronto, na altura da criação até poderá ser compreensível. Recordando mais uma vez aqui alguns dos sintomas que vocês poderão perceber que estão a proporcionar uma alimentação desbalanceada, ou seja, com excesso de proteína, às vossas aves. Temos aqui, quando verificam que existem níveis altos de gordura nas aves, onde a ave fica com a parte superior do peito amarelada e nas laterais também fica bem amarelado. Isso normalmente é sinal de excesso de gordura, ou seja, excesso de proteína que a ave está a ingerir. Poderá até o criador não estar a dar proteína em excesso, mas a ave, como é muito gulosa, só se está a alimentar da proteína colocada à disposição. Aí terá que ser a análise do criador. Atenção, que muitas das coisas nós conseguimos detectar é visualmente. O nosso olho tem que ser a melhor arma clínica que nós temos para manter as nossas aves em condições. Ok? Então é muito importante nós nos apercebermos dessa situação. Se nós colocamos um comedor com papa e verificamos que as aves vão lá, debicam 2, 3, 4 vezes e depois vão à vida delas. Mas há ali uma ave ou duas que estão sempre ali. E enquanto houver ali a comida, estão sempre a comer. Nós teremos que isolar essas aves, verificar se elas estão gordas ou não, isolá-las e começar a racionar melhor a dieta que lhes estamos a proporcionar.
estamos a colocar ao dispor delas. Porque essa ave terá, logicamente, uma tendência maior para engordar que outras. É a mesma coisa que os seres humanos, exatamente igual. Ok? Portanto, o que é que acontece quando existem níveis altíssimos de gorduras? Tanto no macho estar já com aquela parte amarelada como nas fêmeas. Nos machos é a dificuldade em conseguirem copular, porque têm uma grande dificuldade de se manter na posição correta em cima da fêmea e depois libertar o sêmen. Estão tão gordos que normalmente não conseguem juntar a cloaca deles à cloaca da fêmea para fazer a passagem do esperma. Ok? Nas fêmeas, o que é que poderá acontecer? As fêmeas, por ficarem muito gordas, poderão ter muita dificuldade em conseguir expelir os ovos quando estão na altura de fazer uma nova postura. Poderá ocorrer ovos presos devido ao excesso de gordura, porque a fêmea não consegue expelir o ovo, ou então por vezes faz tanta força, que origina um prolapso da cloaca. Okay? Depois temos problemas renais, insuficiência renal. Os rins deixam de funcionar corretamente e de drenar as substâncias tóxicas para fora do organismo através da urina, como por exemplo a ureia, a qual depois ficará na corrente sanguínea, provocando problemas físicos às aves a médio e longo prazo. Uma ave, quando tem uma alimentação abusível proteica, tem tendência a ter a médio e longo prazo falência renal. Okay? Os rins não conseguem filtrar as toxinas e retirá-las do organismo, acabando por mandar muitas dessas toxinas para a circulação sanguínea das aves, provocando a médio e longo prazo problemas de saúde às aves. Okay? Depois, bolhas nas patas. Quando vemos aquelas bolhas que parecem bolhas de água nas patinhas dos pássaros, nos dedos dos pássaros, normalmente é um sinal de que a ave está a ingerir gordura a mais do que a necessária para o bom funcionamento do seu organismo. Okay? Temos de ter muito cuidado com essa situação das bolhas, que essas bolhinhas rebentam com muita facilidade e podem infectar, levando a que possa cair a patinha ou que essa infecção suba pelo organismo e acabe por poder até matar a ave, se não for debelada a tempo, ok? Depois, enfarte nas aves. As aves, quando estão demasiado gordas, poderão ter um infarto. Já aconteceu bastantes criadores, certamente, verem uma ave que está saudável, a pular de um peleiro para o outro, a alimentar-se, até a cantar, se for um macho, a cantar bastante, e vocês deviam olhar por 5, 10 minutos e quando voltam ao sítio onde está a ave está morta no fundo da gaiola, com um bocadinho de sangue no bico. Isso normalmente foi um infarto que deu à ave, ok? Pode acontecer também devido a uma alimentação que não foi a mais rigorosa, que não foi a mais cuidadosa. Okay? É a mesma coisa como as pessoas, amigos, meus amigos. Quem come muitas vezes cozidos, feijoadas, carnes vermelhas e tudo mais, e bebe bem, com frequência, constantemente, mais cedo ou mais tarde vai ter, não pratica desporto, mais cedo ou mais tarde vai ter problemas. Okay? Depois, problemas hepáticos, o fígado. Já foi aqui falado variadíssimas vezes. O fígado é importantíssimo, é o órgão que tem mais funções no organismo das aves, é o fígado. Se o fígado deixar de filtrar todos os nutrientes e entrar em falência devido à ingestão excessiva de proteína, deixa de desempenhar a sua função no organismo de forma correta e acaba por afetar outros órgãos, nomeadamente os rins. Ok? É normal a ave acabar por morrer quando o criador não ajuda à recuperação hepática da mesma. Lá está a tal situação. Quando nós verificamos uma mancha escura na zona do fígado, que exteriormente por vezes é possível ver, estava ali naquela parte da barriga, tem ali uma manchinha escura, o ideal é logo darmos um protetor hepático durante 7, 8 dias de seguida. Não é dar uma ou duas vezes por semana, como normalmente fazemos apenas para manter regular o bom funcionamento do fígado. Neste caso já estamos a falar quando a ave já está tocada, quando o fígado já está tocado. E aí temos que tentar, não é substituir, mas é ajudar o fígado a filtrar da melhor forma a alimentação que a ave ingere. E então deveremos colocar ao dispor da ave protetor hepático, seja na papa, seja na água, durante 7 ou 8 dias de seguida, para ver se conseguimos fazer com que o fígado volte ao seu estado normal de funcionamento. Okay? Depois, temos o aparecimento de diabetes. Como vocês puderam ver nas variadíssimas papas e produtos, existem açúcares. Os açúcares estão presentes na alimentação das aves. E temos de ter atenção quando
para além de estarmos a dar estes açúcares por vezes de forma excessiva, ainda vamos juntar alimentos com glicose também, como é o caso de muitas frutas que têm muita glicose. O que é que poderá levar a médio e longo prazo? Poderá levar aos infartos, não é? Porque normalmente açúcares a mais também faz as aves engordarem. Poderá levar a diabetes, etc. Portanto, temos que ter muito cuidado também com este tipo de situações. Ora, deixa lá ver onde é que eu tinha ficado. Está aqui o Rui Rocha a dizer: mentirinha, isso é excesso de nutrientes. Rui Rocha, eu faço o mesmo que tu. Vitor, vejo sempre a bula dos produtos mesmo antes de comprar. De mentirinha. Pois é, meu amigo Rui Edmilson Oliveira. Boa tarde, amigos. Acabado de chegar. Boas, amigo Vitor. Olá, amigo Edmilson. Um forte abraço. Delfim Oliveira, boa tarde. Mais uma vez, nós estamos atrasados em relação ao Brasil. Ele já tem uma pessoa que é nutricionista de aves e explica o que podes dar ou não consoante a ave. Olá, Delfim, como estás? Tudo bem? É verdade, mas infelizmente também nem todos os criadores, amigos brasileiros, também usam o nutricionista para esse fim, mas é um facto. Nós aqui também já devíamos ter, não é? Teremos que ser nós, os nutricionistas, e que teremos que ter atenção. Aqui o grande problema que eu vejo na generalidade é que as pessoas não se dão ao trabalho de ver a constituição, a composição dos produtos que adquirem para dar às aves. Eu vejo que as pessoas mais facilmente ouvem um determinado criador a dizer: eu uso este produto é muito bom, compre e dá aos teus pássaros. E a pessoa vai cegamente na conversa do criador. Não quer dizer que o criador esteja errado, mas se calhar o criador que deu essa informação deu só ao trabalho de ler a composição e de ver qual a constituição da composição, e depois acaba por fazer uma alimentação balanceada tendo em consideração os componentes que essa papa ou que esse produto tem. O problema é que depois esse criador vai dar informação a outro criador que só vai comprar porque ouviu aquele criador a dizer que o produto é bom. E não vai olhar para a composição do produto. E depois vai misturar o produto A, que já é riquíssimo em nutrientes, em componentes, com o produto B, que por sua vez também é riquíssimo em nutrientes, em componentes. E depois está-se a dar uma sobredosagem. Neste caso, e o tema de hoje é sobre proteínas, ou seja, sobre gordura, está-se a dar uma sobredosagem de proteínas nas nossas aves, quando se pensa que está-se a fazer o correto. Mas acaba por ser um bocadinho por preguiça das pessoas, dos criadores. Esse é que é o grande problema. Ou seja, nós deveríamos ser os primeiros nutricionistas dos nossos passarinhos. Não é? Deveríamos ter em consideração e ter em atenção os produtos que colocamos à disposição das aves. Esse, para mim, é o grande problema. Mas sim, Delfim, neste aspecto tens razão. Rui Rocha, aqui também há os criadores não têm hábito de levar os canários ao veterinário ao realizar o teste das fezes, só por controle, sem norma limite nenhuma. Sim, lá está. Muitas vezes é desleixo dos criadores. Rui Rocha, cada plantel a sua necessidade, exatamente. Porque um determinado produto que funciona muito bem num plantel de um criador não quer dizer que vá funcionar muito bem no plantel de outro criador. Porque normalmente, lá está, o ecossistema é diferente, as necessidades são diferentes, é tudo diferente, ok? E nunca é nada totalmente igual. Há sempre algumas diferenças, seja o clima, ou porque aqui faz mais calor e porque ali faz mais frio. Portanto, onde faz mais frio normalmente é preciso mais proteína. Onde faz mais calor não é preciso tanta proteína, ok? Porque quando faz mais frio, as aves são obrigadas a gastar mais energia, têm de se mexer mais, o próprio metabolismo tem que trabalhar mais para a ave manter-se dentro daqueles 36, 37 graus que é a temperatura normal de uma ave. Se estiver num local quente, o organismo da ave já não tem essa necessidade de estar ali a trabalhar com força, com vigor, para manter a ave aquecida. Não, o ambiente já está quente. Já não há essa necessidade. Portanto, a papa, por exemplo, que é dada a um plantel que está num clima mais frio, normalmente não funciona da mesma forma se for dada num plantel que esteja num clima mais quente. Pelo menos as quantidades terão que ser diferentes. Ou seja, o plantel que está no clima mais frio vai ter que receber uma maior quantidade desse produto, enquanto o plantel que está no clima mais quente vai ter que receber uma menor quantidade desse produto, porque senão vai engordar. Porque está a ingerir calorias desmesuradamente sem haver uma grande necessidade.
Já o plantel que está numa zona fria vai precisar efetivamente de ingerir calorias para o organismo ter força metabólica para estar a trabalhar, para conseguir fazer aquecer o organismo da ave, para que a ave não morra com frio. Isto é um exemplo, ok? Rui Rocha, ou até mesmo cada ave. Rui Rocha, nem mais, Vitor. Se tivermos mais cuidado e mais atentos às nossas aves, evitaremos muitas patologias futuras. Exatamente. Isto às vezes parece muito complicado, mas é básico. É básico, meus amigos. Ok? É só uma questão de estarmos com mais atenção. E não sei se vocês já repararam, já são muitas lives que estão a ser feitas aqui de seguida, mas há sempre aqui 3 ou 4 assuntos que vêm sempre à baila. O fígado, a composição dos produtos são 2 deles. Porque são extremamente essenciais para o bem-estar dos nossos passarinhos. Ok? Meus amigos, mais uma vez, quem não for subscrito no canal, subscreva o canal. Como vocês veem aqui, não há medo de falar de nada. Não sou só eu que falo. Através dos comentários, há muitas coisas que são aqui sempre faladas. Há muitas coisas, muitos comentários que são top, que têm informação super relevante. Ok? Deixem o vosso like também, é importantíssimo para o canal. Agora existe aí essa moda dos hypes. A quem aparecerem um quadradinho a dizer hype, cliquem também e deem um hype. Eu acho que é em termos de monetização vai elevar o vídeo relativamente a outros canais. Eu penso que seja isso, eu ainda não aprofundei, mas aparece aí, portanto cliquem, também é gratuito, não custa nada, ok? Para além disso, aproveitem os códigos promocionais. Isto está pela hora da morte e termos aqui descontos em algumas lojas é de valor, meus amigos. É como eu digo, aqui não se pede dinheiro, aqui não se pede avanças, não se pede mensalidades, não se pede nada. Aqui a única coisa que se pede é subscrevam o canal e deixem o like. São 2 coisas grátis. Só vos vai fazer perder um bocadinho de tempo, nada mais. De resto é só oferta. É a oferta de informação, é a oferta de um bom bocado passado, é a oferta de promoções, códigos promocionais sempre em todas as lives, 5% de desconto. Vocês podem aproveitar na loja em questão. Hoje é uma loja situada aqui na Moita, Birds World Limitada, do meu amigo Rui Carvalho. Tem o código promocional no segundo link da descrição desta live. Podem aproveitar, vão lá, compram o que tiverem de comprar. No final digam, eu venho da parte do Canelo Santos Costa, tenho aqui este código promocional. E automaticamente é retirado 5% do valor total dos produtos que adquiriram. É só ofertas, meus amigos. Ok? Portanto, aproveitem. Acho que vamos ficar por aqui, 1h12, uma boa live, assunto muito relevante. Obrigado ao amigo Luís Gonçalves. Contem numa live tema livre, veio colocar esta situação e fiquei aqui noite e parte do dia de hoje com isto aqui entalado e tinha que vir falar aqui um bocadinho sobre isto, porque é efetivamente uma situação complicada. Por vezes os criadores não percebem, mas como eu tinha dito durante a live de ontem, vem tudo do manuseio do criador. O segredo está sempre aí, é o manuseio do criador, ok? Paulo Palmeiro, hoje fico-me por aqui, abraço a todos vocês, uma excelente live e excelente tema, forte abraço amigo Vítor, até amanhã amigo, obrigado por ter estado presente. E pronto, eu penso também que vou acabar por me despedir, penso que foi uma live enriquecedora, meus amigos, como sempre, não desistam de criar, pois criar é preservar. Até amanhã, um forte abraço, fiquem bem.